Olá, eu sou o Fábio Coutinho e você está no programa Boa Semana com Cristo, um programa de meditação da Palavra de Deus, para que você possa começar bem a sua semana. A semana passada nós falamos a respeito de Israel viverá. Ao ser atacado pelo grupo extremista do Hamas, Israel voltou à cena do noticiário mundial. Muitas pessoas correram para a Bíblia, para a Palavra de Deus, para descobrir sobre as profecias a respeito de Israel, já querendo apontar para o final dos tempos. Israel, nós falamos na semana passada, não deixará de existir, enquanto Deus estabelecer as estações do ano, o sol, a lua. E a advertência que Deus fez para com aqueles que atacarem a menina dos seus olhos. Israel não deixará de existir, porque Deus ainda vai trabalhar com Israel depois que a igreja for retirada da terra. Aquilo que nós chamamos e cremos o arrebatamento. Mas existe uma outra profecia que talvez passa desapercebido por muitas pessoas a respeito da região de Gaza. Sofonias capítulo 2, versículo 4 diz: Porque Gaza será desamparada, e Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom será desarraigada. Essas três últimas cidades ou regiões já foram cumpridas profecias. Tanto Ascalon como Asdod, como Ecrom, já não tem nenhuma representatividade no plano ou na história, e seus nomes são apenas lembrados nos livros de história. Mas Gaza continua. Mas Deus disse que Gaza será desamparada. Gaza será destruída. A guerra que nós estamos acompanhando pela televisão não é apenas uma questão geopolítica, interesses financeiros. Há um interesse espiritual muito grande por trás disso. Por isso cabe a cada um de nós, crentes do Senhor Jesus Cristo, continuar orando por Israel. Deus advertiu que aqueles que atacassem Israel sofreriam suas consequências. Nós falamos disso ali em Zacarias 2:8, que Deus haverá de castigar aqueles que atacarem a menina dos seus olhos, Israel. Mas o que eu quero dizer nessa semana é justamente sobre o povo que vive na região de Gaza. Muitos inocentes, muitos que talvez até conheçam Cristo como seu Salvador, porque eu creio que existem missões trabalhando naquela região, mesmo de maneira oculta, secreta, mas eu creio que existem pessoas crentes ali. Mas a maioria da população são pessoas que estão sendo usadas por um grupo de terroristas. Vamos acompanhar a história. E talvez nós teremos a experiência de ver uma profecia sendo cumprida em nossa época, em nossa era. Muitas profecias aconteceram, talvez a maioria não era nascido, ou se eram nascidas eram crianças. Como, por exemplo, ao restabelecer o Estado de Israel em 1947. Isso é uma profecia cumprida na palavra de Deus e que todos nós conhecemos, porém, a maioria talvez não era nascido ainda quando isto aconteceu. Nós lemos isso ali em Ezequiel 37:22. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão duas nações, tampouco estarão divididos em dois reinos. Sabemos que isso teve cumprimento ali em 1947, 48, quando a ONU reconheceu o Estado de Israel. E muitos judeus começaram a voltar e a ocupar o seu território, que por direito é deles. Deus deu a eles, como promessa a Abraão. Mas aqueles povos que estão em volta serão destruídos. Vamos acompanhando dia a dia, olhando para Israel, o relógio de Deus, e sabendo que talvez a nossa presença como igreja aqui na terra está batendo o último minuto do relógio. Como alguns dizem, o relógio está prestes a bater meia-noite. Você está preparado?
para a santa convocação do Senhor Jesus Cristo, da sua amada igreja. Que Deus possa te abençoar e você possa ter uma boa semana com Cristo, na expectativa de que Cristo há de voltar para buscar a sua igreja. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana com Cristo.